Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Cleo. Para quem está chegando agora, eu gostaria de agradecer a todos, e esse vídeo em especial é para agradecer a todos vocês que estão aqui comigo no canal. Nós já passamos dos 1000 inscritos, e eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo, as pessoas que estão chegando no canal agora, por cada comentário que vocês têm deixado aí. Muito obrigada a todos, de coração eu agradeço, tá bom, pessoal? Um beijo para todos vocês. E aproveitando esse vídeo hoje, a Sônia Marcos, ela deixou um comentário aqui no vídeo. Ela disse que está começando a cultivar suculentas há pouco tempo, e ela pediu que eu desse algumas dicas. Ela não falou quais são as dúvidas que ela tem, mas eu separei 3 dúvidas assim que são... Eu não sei como vai ficar o áudio do vídeo aí, porque tem muito barulho aqui ao fundo. Então, eu separei três dicas assim que são as dúvidas mais frequentes das pessoas. Muitas pessoas me perguntam, né, a respeito de rega, a respeito de substrato e a respeito do sol. Então, eu separei assim essas 3 dicas aqui, essas 3 dúvidas, para estar respondendo para Sônia, e para quem mais, né, tiver também essa dúvida. De acordo com a minha experiência aqui no meu cultivo, eu vou estar falando para ela como eu cuido das minhas suculentas aqui, como eu comecei a cuidar. A primeira dica, que eu considero assim como a mais importante para quem vai começar a cultivar suculenta, é a respeito da adaptação ao sol. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? E eu posso colocar a suculenta no sol? Ou muitas vezes as pessoas falam para mim: ah, minha suculenta tá feia, tá morrendo, né? Tá ficando esticada. E daí eu pergunto: mas a tua suculenta tá na sombra ou no sol? Aí elas falam: ah, minha suculenta tá na sombra. Então, muitas vezes isso é que dificulta o cultivo para quem está iniciando, né? Então, a primeira dúvida que eu acho que tem que ser respondida para quem está iniciando no cultivo de suculenta é em relação ao sol. Toda vez que nós compramos uma plantinha, é necessário a gente fazer a adaptação dessa planta ao sol. Mas é importante a gente saber que a maioria das suculentas, elas necessitam de sol. Não todas, né? A gente sabe que tem algumas que suportam um pouco de sombra, a gente pode deixar ela numa claridade, num lugar que pega uma luminosidade bem forte, elas suportam ficar ali, né? Mas a maioria, a grande maioria das suculentas, elas, para se desenvolverem, para ter saúde, nós sabemos que elas precisam ficar no sol. Então, comprei uma suculenta, tenho que fazer primeiro a adaptação dessa suculenta aos poucos, né? Não vou comprar uma suculenta hoje e vou chegar na minha casa e vou tacar ela no sol logo de primeira, de forma alguma. E como que é essa adaptação? Primeiro eu tenho que pegar a minha suculenta, colocando ela no primeiro solzinho ali da manhã, né? Nas primeiras horas do sol da manhã. Daí eu retiro ela, deixo ela somente na claridade. No segundo dia, coloco novamente para pegar aquele solzinho, depois retiro, deixo ela pegando apenas claridade. E aí, aos poucos, eu vou fazendo a adaptação dessa plantinha. A cada dia que eu colocar ela no sol, eu vou deixar ela um pouquinho mais. E eu vou percebendo como essa plantinha está reagindo, né? Como ela está reagindo, se ela não está queimando, né? Porque se eu pegar minha plantinha que eu comprei hoje e tacar ela no sol, e essa planta não tiver adaptada ao sol, ela vai queimar todinha. Então, é importante a gente fazer a adaptação ao sol.
Mas é importante também saber que as plantas, né, as suculentas e cactos necessitam de sol, é uma necessidade deles. Muitas pessoas falam para mim que não tem um local que pegue muito sol. Mas se você tiver aí uma varanda, né, que pegue aí pelo menos 3, 4 horas de sol, já é o suficiente para elas não ficarem estioladas, né? Para elas terem aí um bom desenvolvimento. Aqui eu cultivo minhas suculentas no quintal e elas pegam sol o dia inteiro. Apesar de ser um sol filtrado, porque eu tenho sombrite, eu uso 50%, mas elas pegam o sol o dia inteiro. Dependendo da posição do sol, agora o sol está um pouquinho mais afastado, mas elas pegam muita claridade. Agora no inverno elas não estão estioladas, não estão muito compactas, mas também não estão estioladas. Então, eu acredito que a questão do sol é primordial aí para a gente cultivar nossas plantinhas para que elas se desenvolvam bem. A segunda questão é em relação à rega. Muitas vezes as pessoas me perguntam também, como eu devo regar, né, a minha planta? De quanto em quanto tempo eu devo regar a minha planta? A questão da rega vai depender muito do tamanho do vaso que você está usando, do tipo de substrato que você está usando. Se você usar um substrato bem drenável, né? Se ele for um substrato bem solto, a planta, esse substrato vai secar mais rápido. Se for um substrato mais compacto, ele vai demorar um pouco mais para secar. Se for um vaso grande, olha esse vaso aqui, o tamanho dele. Ele é bem grandinho. Esse vaso, é claro que ele vai secar primeiro. Ele vai demorar de secar um pouco mais do que esse aqui, ó. Olha aqui a diferença desse vaso para esse. Mesmo usando o mesmo substrato, esse vaso aqui vai demorar um pouco mais de secar do que esse. Mas eu vou fazer a rega delas todas ao mesmo tempo. Ainda que esse aqui secou primeiro, eu só vou fazer a rega quando esse daqui estiver seco. A não ser que a minha plantinha esteja necessitando de muita água, né? Que eu perceba que ela esteja muito murcha, muito desidratada. Aí eu não vou poder esperar esse daqui secar. Mas aqui no meu jardim, normalmente eu faço a rega das suculentas todas de uma vez. Só quando eu percebo que uma está muito desidratada, que ela está no vasinho pequeno, aí eu faço a rega dela à parte. Mas como eu estava falando, a rega vai depender muito se o seu substrato está seco ou não. Então, quando as pessoas me perguntam, quando é que eu devo molhar? De quanto em quantos dias? Eu falo, você só vai molhar quando o substrato estiver seco. Então, percebeu que o substrato está bem seco, é hora de fazer a rega, né? Colocar uma quantidade de água que possa escorrer pelo fundo do vaso. E aí você vai esperar esse substrato secar todo novamente. Muitas vezes o substrato aqui em cima está seco, mas embaixo ainda está molhado. Então, para a gente saber se lá embaixo ele tá molhado ainda, a gente tem que enfiar um palito de churrasco aqui, ó, até lá no fundo, aguardar um pouquinho e retirar. Se aquele palito de churrasco sair úmido, então eu não vou poder regar ainda a minha planta, porque as raízes lá embaixo ainda estão úmidas. Então eu vou aguardar um pouco mais e assim, com o passar do tempo, eu vou pegando o jeito, né? Vou pegando a prática. Daí a pouco a gente nem precisa mais de palito de churrasco. Já vai ser uma coisa já que a gente já vai ter o hábito, né, de fazer. E aí a gente vai saber quando é que deve molhar ou não. Mas na dúvida, é bom sempre fazer o teste aí do palitinho. Aqui o meu substrato, ele é bem solto. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando o meu substrato. Ele é um substrato que não demora muito tempo a secar. Por isso, as minhas suculentas aqui no tempo do verão, né, quando não está chovendo, eu rego elas com mais frequência. Agora, no período chuvoso, eu evito regar muito
Muitas vezes passa até mais de uma semana sem regar, por causa da umidade, né, do tempo. Então, se a gente rega e não tem sol para secar, é claro que esse substrato vai ficar úmido por mais tempo. Então, essa questão da rega vai depender muito, né? Como eu disse, do tipo de vaso, do tipo de substrato e do clima. Como está o clima aí na sua cidade? Eu não posso falar para vocês, você vai regar de 3 em 3 dias, né? De 4, de 5 em 5 dias. Vai depender aí da região de cada um, do clima, do tipo de substrato, do tipo de vaso. Se for um vaso de barro, vai secar mais rápido, porque a gente sabe que o barro ele puxa a umidade. Se for um vaso de plástico, já vai demorar também um pouquinho menos. Mas isso daí você vai pegando com o tempo, né? Essa questão de rega a gente vai aprendendo aí com a prática no cultivo. Mas, por via das dúvidas, é melhor, se você tiver dúvida se o substrato está seco ou não, espera mais um pouquinho, né? Espera mais um pouquinho para regar. Então, eu já falei do sol, já falei da rega e também já falei do substrato, né? Que é a questão do tipo de terra que a gente deve plantar as nossas plantinhas. Para quem tem dúvida a respeito de substrato, não tem assim um substrato ideal, né? Não tem um substrato que é o padrão. O que a gente sempre observa, que as nossas plantinhas gostam, é de um substrato drenado, né? Eu não posso pegar minha suculenta e plantar ela num barro, né? Naquele barro que vai ficar encharcado, que não vai ter por onde escoar a água ali no vasinho. Então, peguei o meu vasinho, fiz bastante furos embaixo, coloquei uma camada de drenagem, seja com pedras, com isopor, e aí eu vou colocar o meu substrato. O substrato que você vai usar vai depender muito. Eu não vou dizer que o meu substrato é o ideal. Esse que eu estou usando é um substrato muito bom. É um substrato que eu faço uma mistura de terra, carvão triturado e um substrato que eu compro. Tem aí no vídeo, quem tiver dúvida pode dar uma olhadinha. Mas se você não tiver acesso a esse substrato comprado, né, você pode ir fazendo aí os testes aí na sua casa. Mas uma coisa que eu sei que você não vai errar nunca é no uso do carvão, né? Isso é muito bom para as plantas, ajuda a manter o substrato mais seco, mais leve. Tem pessoas que gostam de utilizar areia. Eu não gosto mais de utilizar areia, já utilizei, mas não utilizo mais. Mas se você optar por utilizar areia, tenha cuidado aí de você coletar essa areia num lugar limpo, né, livre de impurezas, para não estar trazendo pragas, nematóide para suas plantinhas. Eu sempre costumo aqui em casa, quando eu vou utilizar um substrato que eu não tenho certeza que é muito bom, né, ou que um substrato até que eu reutilizei de um vaso que tinha alguma praguinha, eu costumo colocar ele no forno. Eu ligo o forno, meu esposo fez um fogão a lenha, e aí eu ponho ele lá no forno e deixo ele lá secando lá no forno. E aí acaba matando todas as praguinhas que tiver. Mas aí se você for utilizar areia, como eu estava falando, você utiliza uma areia limpa, né? Uma areia que não seja contaminada. Muitas vezes a gente pega uma terra ou uma areia em qualquer lugar e aí acaba danificando nossas plantinhas, né? Eu não sei se as minhas dicas ajudaram, mas eu espero muito que tenha ajudado você, Sônia. E qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários, né? Que eu explico um pouco mais. Não sou expert em cultivo de suculentas, apenas passo aquilo que tem dado certo aqui pra mim. Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Meu substrato aqui, deixa eu ver nesse vasinho aqui. Olha aqui como ele tá bem soltinho, tá vendo? Aqui tem bastante carvão triturado.
Tem uma terra preta comum e tem um substrato que eu consigo comprar. Mas se você não tiver aí na sua cidade acesso a substrato comprado, você pode pegar a terra comum, a terra limpa, e você pode misturar ela com bastante carvão. E o adubo vai ficar a critério aí, a seu critério. Tem pessoas que usam esterco, né, de gado, esterco de galinha. Eu não uso. Eu não utilizo. Eu utilizo o Basacote ou o Osmocote, né, que são aquelas bolinhas. Tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os inscritos, a todos aqueles que não são inscritos, mas que estão assistindo os meus vídeos. Peço assim que, se você tem gostado do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu joinha. E um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.